A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra. Neste episódio do podcast da Bial, temos connosco Bruno Salgueiro, personal trainer e duplo de cinema, e Ana Carolina Neves, endocrinologista, médica na APDP e diretora clínica do Corpo, Clínica de Obesidade. Não se esqueça de subscrever na sua plataforma de preferência e seja bem-vindo ao Top of Mind. Olá a todos. Há cerca de 2 semanas a minha conversa com o Bruno ficou aqui num ponto importante e nós hoje gostaríamos de dar continuidade à nossa discussão. Vamos falar de exercício e saúde. É importante também distinguirmos uma coisa para as pessoas perceberem, é que tratamento é diferente de prevenção, e nós estamos aqui a falar de pessoas com doenças, não é? Com obesidade e com diabetes, e depois estamos a falar também de pessoas que te procuram porque querem prevenir estas doenças, portanto, e o exercício físico está estudado que não, sozinho, isoladamente, não atinge uma redução de peso muito significativa, pode conseguir-se, se calhar em média, isto estudos que existem na literatura, até 2 quilos, se for sozinho, se for combinado com a dieta, portanto, restritiva, uma dieta com redução calórica, pelo menos 500 calorias por dia de redução, já conseguem resultados combinados, portanto, um resultado maior, mas não são, isto é importante também passar, não é o tratamento único da obesidade, aliás. Por exemplo, quando falamos de pessoas com doença, com diabetes e com obesidade, o exercício físico não substitui o tratamento que deve ser implementado. É assim aqui um tratamento adjuvante. Mas quando falamos da prevenção, ou seja, naquelas pessoas que não têm estas doenças, isto sim é uma ferramenta de prevenção e é aquilo que nós devemos também prescrever para toda a sociedade em geral, não é? Nos tempos que correm, aquilo que é um estilo de vida saudável e que deve ser implementado. Mas aqui no âmbito destas Posso só fazer doenças, uma força, pergunta? força. Porque já agora vou aproveitar até em jeito de. Eu vejo muitas pessoas Claro. a tender para apontar o dedo e dizer: ai que preguiça, isto Uhum, é só mexer-te. É só mexer-te, ó, fecha a boca, aquelas coisas típicas. E ainda bem que falaste exatamente. nisso, porque às vezes nós esquecemos que são patologias. Quando chega a um Uhum, determinado ponto, e já agora exatamente. se tu puderes ajudar-me a esclarecer o que é, Claro. quando é que é patologia e o estado a que chegam, a nível Uhum, hormonal, neste caso, exatamente. que a própria comida acaba por ser uma espécie de um vício para aquela pessoa. É muito difícil descartar-se, quase como uma Uhum. pessoa que não consegue deixar de fumar, e não é só dizer, epá, é só não meteres o cigarro à boca. É de uma falta de empatia grande e Oh, falta de Bruno, noção, porque nós sem estamos a falar dúvida. da mesma coisa. Já agora, se me Sim, sim, puderes sim, Bruno, explicar. obrigada. Não, obrigada pela deixa, porque isto é exatamente aquilo que nós que trabalhamos na área da obesidade, estamos a tentar lutar contra esse estigma, exatamente, porque inclusivamente os profissionais de saúde ainda têm muito essa atitude com as pessoas que vivem com a obesidade. Isto é só, você fecha a boca, coma menos e mexa-se mais. E é importante dizer isto, Tá bom? evidência de décadas de estudos que demonstraram que fazer dieta e exercício físico não é suficiente e não é o tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença muito complexa, que está associada a muitos fatores, sejam eles genéticos, obviamente interagindo com este ambiente que nós hoje vivemos, que é um ambiente obesogénico, hipercalórico, mas Exatamente. que está associado a uma desregulação do centro controlador do apetite. E a maior parte das pessoas que vivem com a obesidade têm realmente alterações da sua saciedade, e isto é difícil dizer às pessoas que vivem com fome ou que não se conseguem saciar da mesma maneira que outras, dizeres para fechar a boca. Elas podem inclusivamente tentar, e a maior parte delas, como tu deves saber muito bem, que tu conheceste certamente na tua prática e eu também, já fizeram inúmeras tentativas, já fizeram inúmeras dietas e elas podem conseguir durante algum tempo, mas o nosso sistema biológico está programado para sempre recuperar o peso e voltar ao peso máximo que já teve. Portanto, há fatores genéticos muito importantes, fatores hormonais. Isto dava todo um podcast, não temos o tempo para falar disto tudo, mas é uma mensagem importante que tu estás a passar, porque estas pessoas vivem um sofrimento muito grande, são estigmatizadas como se fossem as culpadas da doença que têm e de facto elas não têm culpa. Isto não quer dizer desresponsabilizar, mas muitas vezes, quando elas procuram a ajuda de alguém, quando procuram um médico, o médico sai com esta resposta, ou às vezes tudo é atribuído ao excesso de peso e elas realmente precisam de ajuda e também precisam de tratamento. Até há uns anos, o tratamento que havia para tratar a obesidade era a cirurgia, e nós agora, mais recentemente, temos disponíveis fármacos anti-obesidade
que são eficazes, que são seguros, infelizmente ainda não são coparticipados. Mas é importante também haver este awareness, esta consciencialização que os tempos estão aí a chegar e que vão mudar, e que fazer tratamento para a obesidade não é batota. Não é porque têm preguiça ou falta de força de vontade. Estas pessoas, com o tratamento, vão poder realmente pôr em prática uma nutrição, uma alimentação mais saudável. São controlados os mecanismos do apetite, portanto, a fome incontrolável e desmesurada, e os tais mecanismos de recompensa que tu falavas também, associados a uma comida que vem combater também questões psicológicas, muitos fatores de depressão, portanto, doenças que podem estar associadas, que são também complicações da obesidade, mas às vezes também são fatores causais, a depressão e a ansiedade, e não só, e portanto, estes indivíduos merecem serem tratados. Isto não quer, com o tratamento, eles vão conseguir pôr em prática este estilo de vida mais saudável e realmente, e aí o exercício físico, por exemplo, para os meus doentes, é um forte aliado, principalmente, pois na fase de manutenção do peso. Aqueles que praticam exercício físico e conseguem atingir estes objetivos, vão mais facilmente manter o peso perdido. Portanto, porque a obesidade é uma doença crónica e tratar a obesidade não é só perder peso, é realmente perder e manter o peso. E essa é a parte mais desafiante do tratamento da doença. E por outro lado, é importante nós citarmos aqui também a diabetes, porque as pessoas que perdem peso, que têm a obesidade, teriam um grande risco de desenvolver diabetes, e nós estamos aqui a promover uma prevenção também de doenças como a diabetes. Inclusivamente das pessoas com diabetes tipo 2, que são recém-diagnosticadas, ou pessoas em pré-diabetes, se tiverem uma redução de peso de pelo menos 15% do peso corporal, podem reverter essa situação e deixarem de ter diabetes se conseguirem perder essa percentagem de peso, portanto, pelo menos durante algum tempo. E com isso, lá está, portanto, estas mudanças todas, as terapêuticas, e aliado o exercício físico aqui. Depois há um outro cenário, não sei se tu tens muitos doentes na tua, que chegam a ti, muitas pessoas que vêm treinar com diabetes, mas era importante também se calhar falarmos aqui para fechar aqui o podcast, não sei, já estamos a passar um bocadinho do tempo, a questão também da gestão das terapêuticas, não é? Já tiveste alguém que tivesse hipoglicemia nos teus treinos? Já a acontecer à minha frente, já aconteceu uma vez ou outra, mas quer dizer, nunca tive assim casos muito paradigmáticos assim que pudesse trazer. Já tive alguns casos. As pessoas ficam Não, ou melhor, tonturas, não é? nunca teve que haver. Ou porque eram pessoas que já tinham alguma forma de fazerem elas próprias o seu controle, porque já estavam bem elucidadas desse departamento, nunca me calhou nas mãos alguém completamente do Exato. zero que Uhum, que tivesse hipoglicemia. sim, Mas normalmente, eu acho que pronto, todo o bom profissional deve ir estando sempre atento àquilo que é os níveis de intensidade de cada um, não é? Já exato. aconteceu, por exemplo, mas isto em pessoas com excesso de peso e que às vezes pode haver a suspeita, porque assim, no contexto de aula de grupo nem sempre há aquela conversa, ou porque as pessoas têm vergonha, ou porque não vêm logo ter com o professor, ou porque estão ali em mais umas 10, 12 pessoas à volta, nem sempre a pessoa vem ter connosco e diz, eu tenho o caso X ou o caso Y, tenho que ter cuidado comigo por causa de blá blá blá. O que acontece é, nós verificamos logo desde o início que tem que haver adaptação dos exercícios para certas pessoas, e a partir daí tentamos que, e aqui é que está a beleza destas estratégias, digamos, criativas para o mesmo exercício, conseguir fazer a minha avó treinar ao mesmo tempo que a outra pessoa vai fazer, se calhar com carga às costas. Ou se calhar, por exemplo, em termos assim mais, a minha avó consegue fazer uma flexão contra a parede, que está quase em pé, não é? Está muito ligeiramente inclinada e está a trabalhar a força de empurrar de uma forma muito mais perto do máximo de intensidade dela, digamos assim, e outra pessoa está, se calhar, a fazer flexões, a bater palmas, ou está Uhum, com uma mochila às costas a fazer as flexões. Portanto, nós tentamos sempre que haja esta adaptação, ah, claro. de forma a não haver qualquer tipo Sim, de sabes problema. que esta questão também da hipoglicemia acho que não dependeria de ti, é portanto o próprio doente que faz terapêutica, e só para passar lá em casa um bocadinho qual é o impacto do exercício na diabetes. O exercício físico aumenta a sensibilidade à insulina, ou seja, Ao insulina os, também. os- os nossos doentes que fazem insulina ou que fazem fármacos que podem causar hipoglicemias, que são as sulfonilureias, já não há assim muitos medicamentos que o que façam, mas há alguns, e esses doentes estão instruídos e sabem que há esse risco. E, portanto, um doente que faça insulinoterapia, por exemplo, deve fazer sempre uma redução da dose, saber prever. E isto nós, profissionais de saúde,
damos as devidas instruções para a adaptação ao exercício físico. Mas só para passar a mensagem lá em casa, que além de haver esta adaptação às terapêuticas, de facto, um dos maiores benefícios do exercício físico nas pessoas que têm diabetes é que há uma melhoria da sensibilidade à insulina e isso é vantajoso. Portanto, isso pode querer dizer que estamos a melhorar os níveis de glicemia na pessoa com diabetes. E, por exemplo, um exemplo É muito bom, impossível, é geralmente. possível reverter a diabetes tipo 2, não é? Era isso que eu estava a dizer há pouco, reduzindo 15% do peso corporal, mas atenção, apenas nas pessoas que têm um diagnóstico pelo menos há 5 anos. Normalmente, um recém-diagnóstico de diabetes tipo 2. Se a diabetes tipo 2 já está instalada há muito tempo, já é menos provável essa remissão. Mas tudo depende de múltiplos fatores. Agora, os estudos mostram essencialmente que esta é a média, não é? E há aqueles indivíduos que têm um diagnóstico pré-diabetes, às vezes as pessoas vão ao médico, doutora, o médico disse que eu tenho início de diabetes, e muita gente desvaloriza isto, ou que tem um princípio de diabetes, comumente se fala isto e as pessoas não dão a devida importância. São estas pessoas que se conseguirem, geralmente têm excesso de peso, ou até já podem ter obesidade, que se conseguirem reduzir o peso, aliada à prática de exercício físico, aliado a uma alimentação saudável, conseguem realmente evitar a progressão da doença, ou pelo menos protelá-la durante muitos anos. E com isso evitar muitas complicações que nós sabemos que vêm com a diabetes, não é? Houve uma vez Mas, um nutricionista, eu uma vez falei com um nutricionista que me disse uma coisa que eu acho linda, porque hoje em dia quando nós temos um martelo, tudo nos vai parecer um prego, não é? E nós, personal trainers, obviamente que às vezes podemos correr o risco de vender o exercício como se fosse tudo, não é? Ou a terapia em si, assim como o nutricionista, neste caso, esse nutricionista disse-me, "Epá, também não podemos depositar demasiadas esperanças na alimentação." Eu achei aquilo lindo, achei de uma humildade brutal, porque para um uhum, nutricionista que estudou para vender alimentação, não é? É sim, o que ele sim, faz, no fundo. Ele dizer, epá, a alimentação não é tudo, e não esperem milagres da alimentação. Tudo bem, há coisas incríveis, a vida da alimentação, ninguém está a dizer o contrário, muito menos ele o diria. Mas é a mesma coisa também quando falam, por exemplo, de saúde mental. Cada vez que alguém me vem dizer, o treino é a terapia. Não, o treino não é a terapia. E é importante as pessoas não começarem a treinar e não desenvolverem aquele complexo quase de Rambo, que é de sim, género, agora é que eu percebi, nunca mais fui ao médico desde que comecei a treinar. exato. Uou, Mas é engraçado tu dizeres uou. isso. Sabes, Não era essa a sabes que ideia. isso. Não, e sabes que eu sinto que o que acontece hoje em dia é esta polarização excessiva, não é? E tu É, vieste aqui trazer um ponto muito importante e eu acho que é uma mensagem que nós devíamos passar nesta conversa. É que, de facto, o que é importante, acima de tudo, é a multidisciplinariedade. Nós temos de pô, trabalhar todos juntos, nós estamos todos a trabalhar em conjunto para o benefício da saúde de cada indivíduo, seja através da melhoria da alimentação, seja através da prática de exercício, do exercício mais indicado e mais ajustado àquela pessoa de forma individualizada, seja com os tratamentos que essa pessoa possa necessitar mediante os seus problemas de saúde. E é com a multidisciplinaridade e trabalhando em conjunto que nós conseguimos os melhores resultados, não é? Não haja dúvida, até na saúde mental, eu tenho que ter na minha equipa psicólogos. E é fundamental, tu disseste um dos benefícios claros que existe com o exercício, e que também há evidência disto, é a melhoria do humor, é a prevenção da depressão e da ansiedade, que são também associadas a doenças crónicas como a diabetes pois. e a obesidade. E, portanto, até os distúrbios do sono, nós nem falámos aqui muito, mas há uma mensagem que acho que era importante nós passarmos, porque não sei se tu viste às vezes as pessoas perguntam qual é que é o melhor horário para fazer exercício? E há aqui uns estudos que agora recentemente vieram apontar, se calhar há mais benefício se for de manhã. Mas eu acho que era importante passar a mensagem que qualquer exercício, seja a hora que for, é benéfico. As pessoas não deixem de fazer exercício físico porque não podem fazê-lo de manhã. Façam à tarde e há alguns benefícios também ao final do dia, que é um bocadinho a redução do stress, tu se calhar saberás dizer melhor do que eu. Eu só chamava a atenção um único ponto, é que naqueles que sofrem mais de insónias, ter algum cuidado com fazer exercício pelo menos as 2 horas antes de ir dormir, as últimas horas do dia, porque aí pode estimular pelo aumento dos níveis de adrenalina, de facto pode haver, pode despertar Exatamente. um pouco a pessoa e promover alguma insónia inicial. Mas É, tirando isso, normalmente as acho que tu, recomendações. Sim, desculpa, sim, 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 sim. força, 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 não, Não, era pois, mesmo. normalmente as recomendações, pronto, normalmente quem está mais dentro de atividade desportiva e tem competições, por exemplo, é a única altura em que eu digo, ok, convém treinares mais ou menos no mesmo horário que tu normalmente competes. Portanto, se costumas ter jogos de futebol às 4 da tarde ao domingo, tenta que mais ou menos o teu corpo fique habituado a treinar a essa hora.
Também parece haver algum consórcio de estudos que revela que para aumento da massa muscular à tarde parece ser um bocadinho melhor. Mas é à tarde, não é à noite. Só porque já tivemos 2 ou 3 refeições Uhum. para trás e conseguimos ter um pouco mais de glicogénio, mas a vantagem marginal é mesmo tão marginal que Sim. normalmente é exatamente isso, olha, treina, olha, treina. Exato. Consegues E com treinar? Não consistência, não consigo é? de manhã. Epá, então treina de manhã. Por outro lado, se a pessoa está a perder horas de sono ou a tentar levantar-se às 6 da manhã para ir treinar e dormiu só 4 ou 5 horas por causa disso, eu até digo, tenta arranjar forma de fazer se calhar noutro horário, ou não te preocupes se houver microdoses Claro. do treino, porque às vezes as pessoas pensam, se for só para treinar meia hora ou um quarto de hora não vale a pena. Vale sim senhora, é exatamente isso. Por Exatamente. exemplo, os jogadores de basquete, porque eles têm 3,6, é a média de jogos deles por semana, de basquete, que é uma loucura, e vais dizer o quê? Que eles não vão ao ginásio. Claro que vão ao ginásio e vão respeitar os dias de descanso, portanto, eles fazem microdoses. Se um atleta Uhum. da NBA consegue fazer, tu também consegues. Nem que seja, vais fazer 2 exercícios ou 3 ao ginásio e depois o resto do dia tenta que haja mais atividade. Tens um dia espetacular, feito, um bom gasto calórico, uma boa produção de energia, tudo impecável. Mas depois há essa coisa também de não treinar muito Uhum. próximo da hora de ir dormir, porque há pessoas, de facto, aquilo é tão adrenalérgico que pode dar uma Exatamente. dificuldade em adormecer. Eu Sim, tenho, eu sim, tenho. sim. Sim, olha, mas sabes, é giro tu estás a comentar esse aspecto, porque uma das maiores dificuldades que eu sinto com as pessoas que eu sigo é a consistência, não é? As pessoas às vezes motivam-se, eu tenho imensos doentes que vêm à consulta, doutor, agora eu estou a fazer muito exercício, depois na consulta seguinte já desistiram, já não estão a fazer os treinos com a mesma regularidade. Esta falta de consistência e regularidade do exercício físico faz com que também se percam aqui alguns benefícios. E acho que aí passa por um ponto que nós também, eu acho que devíamos pelo menos fechar aqui um bocadinho a nossa conversa para quem está lá em casa e nos está a ouvir, é que acima de tudo pratiquem, mas pratiquem uma coisa que gostem e que seja fazível, que seja realista, tenham objetivos realistas. Nós falamos aqui de quem vai começar com baby steps, ir aumentando progressivamente, mas também escolher atividades que gostem. E às vezes as pessoas, eu lembro de uma paciente que vi no outro dia, eu sugeri, porque é que não vai dançar, ter aulas de dança? Ela, realmente eu gosto. Então, mas nunca pensou nisso? Nunca pensei nisso, doutora, mas saiu da consulta super entusiasmada com a ideia de ir dançar, de ter algumas aulas de dança, que nunca lhe tinha passado pela cabeça. Ou seja, a criatividade às vezes também é aqui importante, não é? O sugerir, o pensar que tipo de exercício é que se encaixa no meu gosto, na minha preferência, no meu dia a dia. Quais são os tempos que eu podia roubar ao meu dia, tal como tu disseste, não é? Nem que seja um bocadinho fazer, mas nem que seja pouco, mas fazer, que seja em casa, que seja com um PT por vídeo, não é? Há pessoas que fazem por WhatsApp, fazem Exato, exato, exato. videoaulas, etc. Que seja realista, não ponham também objetivos que são muito ambiciosos, mas que sabem que não vão conseguir manter durante muito tempo. Porque a minha recomendação a todos os doentes no que diz respeito a isto é: façam, comecem a fazer, mas ou é para fazer para sempre, ou não vale a pena começar algo e depois parar. A mesma coisa com as dietas, eu não recomendo dieta nenhuma restritiva, eu digo o que quer que mudem na vossa alimentação para melhor, tem que ser algo que consigam manter para sempre. Porque os ioiôs do peso, estes ioiôs, a prática, não prática, Nós é temos, infelizmente aqui uma constante que nós assistimos, não é, no dia a dia. nós temos que fomentar que as pessoas não ganhem uma má relação, lá está, nem com a comida, por causa Uhum. das dietas, da carrada de dietas que já fizeram Exato, exato. e que se frustraram e de repente olham para a comida de uma maneira completamente ao 8 ou 80, e a mesma coisa com o exercício. Relativamente a começar e a parar, desde que a pessoa não pare de movimentar, ou seja, não há mal nenhum em eu experimentar uma modalidade que eu não gostei muito daquela, Uhum. se eu for uma pessoa aberta de espírito, e isso já se trabalha também de outras formas, não é? Mas nós temos que nos permitir. Eu tenho que me permitir experimentar aquela aula que me pareceu ser porreira Uhum. e que eu se calhar nunca calcei os ténis para ir lá experimentar, mas caramba, hoje é o dia. E eu tenho que experimentar, se calhar até gosto de artes marciais e não sei, se calhar até gosto de. Há tanta modalidade hoje em dia, nos ginásios e fora deles, o pádel, o ténis, e experimentar desportos aquáticos, há tanta coisa divertida que as pessoas podem fazer e que nem sequer se apercebem o quanto estão a treinar. E é quando nem dão pelas horas passar e querem mais daquilo, é que parece que encontraram então o seu molde. Mas de facto, se uma pessoa não experimentar umas quantas de vezes, às vezes tudo ao início pode ser frustrante, não é? Eu posso chegar a uma aula de step a primeira vez e aquilo tem uma coreografia que eu não atino com aquilo, e posso ficar frustrado, mas a verdade é que eu acho que devo ter então alguma consistência, alguma casmurrice e acima de tudo permitir-me, não é? Permitir-me a experimentar que é para
Sim, que é para pelo menos decidir se gosto de passar 10 aulas, não é passado uma, não é? Às vezes também pode haver um bocadinho isso. Mas sim, encontrar sem dúvida alguma uma coisa que gostamos, não é forçar é, só porque o tio ou o primo faz. Aqui sim. nesta jornada, às vezes acabamos por estar um bocadinho mais sozinhos, digamos assim, que é lá porque o meu primo faz e costuma ir treinar artes marciais, não quer dizer que eu vá gostar de artes marciais também, posso perfeitamente experimentar outra coisa diferente. Sim, eu acho que também às vezes é darmos estratégias para. Há um certo tipo de atividade ou de frequência que a pessoa pratica, mas depois vem algum evento de vida. Eu tenho, por exemplo, muitos jovens que estão na fase de exames. Temos também de lhes dar estratégias, não é? Para eles conseguirem manter alguma coisa, mesmo que não seja com a mesma regularidade, não deixarem de todo, não pararem o exercício para depois recomeçarem, não é? Não sei se tu dás assim algum tipo de estratégias para as pessoas não pararem de repente. Ou, olha, quando tens menos tempo, pelo menos faz. É um Dou. bocadinho aquilo que tu dizias há pouco. Dou sempre e tenho sempre o reduto, pelo menos com os meus alunos, tenho sempre o reduto e aliás é isso que tenho feito através dos treinos online e mesmo do canal do YouTube, há sempre reduto para a pessoa treinar em casa, nem que seja, ela liga um vídeo, seja do meu canal, seja de outro qualquer, mas há sempre um reduto. Hoje em dia eu tenho aqui no meu estúdio um saco de boxe e no outro dia estava sem ideias, escrevi treino de boxe de 15 minutos no saco e aparece um tipo qualquer que está ali com uma grande técnica a ensinar-me coisas e eu, epá, não me apetece pensar, diz-me o que fazer. Portanto, as pessoas já têm on demand um treinador completamente gratuito, basta ir ao YouTube, não é? Portanto, normalmente acaba por ser a ideia da experimentação, não é? Aquilo que soube tão bem fazer dentro do ginásio, é óbvio que vais gostar também de fazer coisas então ao ar livre, se calhar até é mais terapêutico em alguns departamentos. Exatamente. Exatamente. Sim, sem dúvida, acho que sim. Acho que as pessoas devem sempre manter alguma forma de movimento. Eu próprio, na minha semana, no meu horário semanal, eu enfio algumas modalidades diferentes. Porque eu não quero nunca estagnar e perder a vontade. Eu gosto de brincar sempre com esta ideia de eu sou uma pessoa de entusiasmo. Gosto mais de fazer as coisas quando estou entusiasmado e quando estou lá em cima a nível de vontade e de motivação. Portanto, se calhar hoje vou fazer artes marciais, amanhã vou fazer um bocadinho de ginástica e não sei o quê, depois no dia a seguir faço um bocadinho de musculação, ando sempre aqui à volta disto. E por que não? Ninguém tem que ser especialista em nada. Nós crescemos com o culto da especialização, mas cada vez mais as pessoas já demonstraram que a versatilidade provavelmente é melhor. O corpo não funciona só de uma maneira, funciona de várias maneiras. Está tudo interligado, como nós já falámos na multidisciplinariedade e a forma como o corpo é tridimensional e devemos não só trabalhar a força, como a agilidade, como a resistência, a flexibilidade. Eu acho que isso é que acaba por fazer as pessoas notar o progresso mais rápido também, porque se eu ontem corria 5 km em X tempo e agora bati esse tempo, nem tudo está na balança, ou nem tudo Uhum. está naquilo que eu vejo ao espelho, porque se eu estiver à espera do espelho me dizer alguma coisa, ou de mostrar algo significativamente diferente, eu posso acabar frustrado. Enquanto que, se eu a semana passada fiz um circuito e esta semana repeti e acabei em menos tempo, é a forma mais rápida e tangível de eu ver o meu progresso. Sim. Mas Daí Bruno, eu. sabes, estás a tocar aí no ponto que é, nós também temos, a pessoa tem que se conhecer, conhecer quais são os seus gatilhos, não é? De motivação. Isto só para arrematar, eu acho que, porque nós acho que já ultrapassamos aqui o tempo já. Exato. É É claro tramado. que eu Nós e tu sabíamos que ia ser podemos difícil. falar, nós quando quiserem fazemos outro, temos muita coisa para É, falar sobre nós temas, sabíamos sem que ia ser dúvida. difícil. Sim. Mas Sim. eu ia só fechar isto dizendo, eu diria o seguinte, eu acho que a saúde, não há dúvida, desculpem, o exercício, não há dúvidas nenhumas que faz bem à saúde, faz bem à saúde física, faz bem à saúde mental e pode-se efetivamente tornar um prazer, um hábito prazeroso no dia a dia, no mundo em que as pessoas vivem no corre-corre, na loucura, num stress gigante e pode ser aqui uma ferramenta muito importante para realmente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio nestas rotinas que hoje em dia todos nós vivemos e é, sem dúvida nenhuma, como já explicámos, por múltiplos motivos, um fator de benefício para a saúde, prevenção de doenças e também de tratamento de doenças. Por isso, pessoas como tu, Bruno, são muito importantes na nossa prática diária, portanto, és tu que depois vais levar com a receita e pôr em prática, está bem? Fazemos um bom trabalho, ajuda-me neste processo. E ajuda-me a mim também, ajuda-me a mim, como é óbvio. Tal como tens de fazer, como é óbvio. Olha, e obrigada por este momento, por estarmos aqui a partilhar esta conversa. Espero que Fantástico. haja Ficamos aqui mais mais. 2 horas. Muito obrigado. Sem Obrigado, dúvida, doutora. sem dúvida. Obrigada a todos por nos ouvirem. Até à próxima.
A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra.